Olá, meus amigos, minhas amigas. A Folha de São Paulo acaba de divulgar os resultados de uma importante e, ao mesmo tempo, preocupante pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Segundo essa pesquisa, 44% dos eleitores de São Paulo votariam com absoluta tranquilidade e naturalidade em candidatos investigados por corrupção. 44% dos eleitores de São Paulo. No Rio de Janeiro, o número sobe para 50%. 50% dos eleitores cariocas. E aí nós examinamos os números das pesquisas e verificamos que aquilo que a pesquisa olha do ponto de vista abstrato, infelizmente no plano concreto se mostra verdadeiro, porque quem lidera a pesquisa no Rio de Janeiro são Eduardo Paes e Marcelo Crivella, e os dois ostentam investigações e processos. Inclusive Crivella foi considerado inelegível e só consegue se manter em campanha por força de uma decisão da Justiça Eleitoral. Aqui em São Paulo, Celso Russomano já foi condenado a devolver dinheiro referente a uma funcionária que trabalhava em sua produtora particular, foi obrigado a devolver ao pagar esses salários desta funcionária, ou seja, condenado com base na lei de improbidade administrativa. Por que isto é relevante? Porque nos últimos anos percebe-se um aumento substancial do trabalho em relação ao combate à corrupção. Mesmo assim, você vê que os eleitores consideram natural votar em candidatos investigados por corrupção. E aí nós temos exatamente neste momento em que se noticia que muitos casos estão vindo à tona por prática de corrupção durante a pandemia, em que as regras de contratação se tornaram mais frouxas. Exatamente neste momento, nós temos um projeto de lei, que originalmente era um bom projeto, PL 10887/2018. Este PL recebeu um substitutivo do deputado Carlos Zaratini, substitutivo este que, conforme denúncia publicada pela revista Cruzoé, foi objeto de contratação para realizar o trabalho inerente a esse substitutivo por R$65 mil. Portanto, o dinheiro público pagou a contratação deste trabalho, sendo que os gabinetes dos deputados têm pessoal qualificado para elaborar textos de lei. A Câmara tem um pessoal gabaritado para isso. Então, a meu ver, esta prática, por si só, ela pode caracterizar ato de improbidade. E esse substitutivo propõe a supressão de uma série de atos de improbidade, ela propõe a suavização da vida dos corruptos. E não é essa a vontade da sociedade. A vontade da sociedade é que haja uma punição rigorosa aos corruptos. Então vejam, enquanto a pesquisa diz que os eleitores votariam em candidatos investigados por corrupção, no Congresso Nacional se trabalha para diminuir a punição aos corruptos. Isso é muito triste, isso é muito grave, isso é muito sério. Enquanto isso, no Congresso Nacional, o presidente da Câmara e do Senado pensam em obter o caminho para conseguirem se manter no poder, obter a reeleição na presidência da Câmara e do Senado, inclusive valendo para eles, não é para o futuro, é para eles. E nós acabamos de celebrar o Dia Mundial da Democracia. O que acontece em outras partes do mundo? Na Itália acabou de haver um referendo popular, um plebiscito, e lá haverá uma redução do número de deputados e senadores. Na próxima legislatura, será reduzido o número de deputados e senadores em 30%. Vocês imaginam, aqui no Brasil, no Congresso brasileiro, deputados e senadores aceitarem abrir mão do poder, reduzindo o número de cadeiras em 30%? Aceitando reduzir, por exemplo, aceitando a possibilidade de não mais haver reeleições infinitas para vereador, deputado estadual, federal, senador? Eu não acredito. Eu vejo um cenário muito difícil, muito complicado. Enquanto na Itália isso é referendado, enquanto no Chile, por referendo popular, democrático, se fala em mudar a Constituição. O que não significa que aqui nós precisemos mudar a Constituição. Já está se pegando carona no que ocorreu lá
falando aqui em mudar a nossa Constituição. Já se quer pegar embalo nisso. E aqui eu já até me preocupo com que tipo de mudança ia se pretender fazer para desrespeitar direitos sociais que estão consolidados na Constituição de 88. Então, esse quadro todo é muito preocupante. Tudo isso nós assistimos junto com o Cueca Gate, nós assistimos junto a todo este cenário altamente preocupante. Eu compartilho estas percepções com todos vocês nesse início de semana, para que nós possamos refletir juntos, resistir a tudo isso, lutar. É uma luta que não é fácil, é uma luta de todos os dias. E aí temos objetivos concretos. O PL 10887-2018 é uma luta concreta de todos nós. Não podemos permitir que esse substitutivo seja aprovado. É um grande retrocesso na luta contra a corrupção no Brasil. Um grande abraço e até a próxima.